Eu não estou a pedir um favor ao News, porque eu tenho de onde venho, tenho onde dormir, não sou como ele. Você vai se espernear, o News não vai te nomear. Muxanga, porque o News já conheceu as suas qualidades. Muxanga, vamos jogar. Você já foi avaliado o suficiente. Muxanga, vamos olhar para poder ter boa nomeação presidencial, não é dizer coisa que você não sabe. Muxanga, vamos na República de Moçambique. Na República de Moçambique, há 3 entidades que a Constituição prevê. É o Legislativo, que é o Parlamento, é o Executivo, que é o Governo, é o Judiciário, que são os tribunais. Quem controla as atividades do Governo é o Parlamento. Qualquer plano para ser discutido e ser fiscalizado tem que vir ao Parlamento. Eu não recebi o plano de 100 dias. Por isso que eu estava a dizer, não vale a pena. Mas houve um plano de 100 dias. Não sei, não conheço porque eu não sou membro do governo. Agora, vou passar, depois do Muxanga, vou passar a palavra aí fora o plano econômico e social eu trouxe aqui. O orçamento você tem cópias. Traga esse plano de 100 dias, entregue-nos, se você tem também traz, para aferirmos se tudo que o presidente andou a dizer, vem lá escrito. Vai descobrir que não há nada. Muito bem. Não há nada disso. Não havia inaugurações lá. Segura só um bocado o seu fio de pensamento, porque eu quero perceber exatamente o que tu estavas a contrapor aqui em relação... Não está a contrapor nada, já fazer barulho. Muito bem. Mas deixe-me só passar para alguns. Costa, eu quando vejo Folha falar... Não, vamos olhar para... Sim, dessa maneira. Eu vejo porque que o chefe do Estado errou. São esses, vamos olhar para o tema em questão. São este tipo de assessores que desviam o chefe do Estado. Porque não faz sentido tanta mentira, mas tanta mentira, e o Folha ter coragem de vir defender essa mentira. Só para te dar alguns dados. Quer te dar alguns dados. Quer te dar os dados. Quer dar alguns dados. Em 2018, o governo tinha previsto a contratação da função pública cerca de 12 mil empregos. 2018, todo ano, 12 mil empregos. E o presidente disse ontem que em 100 dias conseguiu 48 mil empregos. Quantos moçambicanos? Quantos moçambicanos? Está a ficar nervoso. Eu ainda não estou. Deixa eu terminar o meu. Está nervoso. Quantos moçambicanos maiores de 18 anos temos neste país? Mas deixa eu terminar o meu raciocínio. E eu quero desmistificar esta questão perante o povo que nos assiste. Que não é tarefa exclusiva do governo proporcionar empregos para os moçambicanos. Temos o setor privado. Mas por que ele então disse que deu emprego aos moçambicanos? É que o governo é que promove a ação. Se não é da responsabilidade do governo, por que ele veio dizer que criou? Ele não disse que o privado criou, ele disse que o governo... Deixa eu terminar meu raciocínio. Só para passar a palavra aí para Augusto, para coisa. Percebo que estás... Percebo que Leonardo, um minuto só. Muito satisfeito com o que o Muxanga disse. Você é trabalhador desta empresa? Desta televisão? Desculpe pela descrição. O exemplo, por exemplo. Quero estar fora do exemplo. Desta empresa. Pensa que nas estatísticas do governo não há este reconhecimento, não há num dos bancos de dados que a tua empresa, não é, tem X trabalhadores. Pelo contrário, até quando nós entramos aqui nos vossos escritórios de recursos humanos, temos um mapa que vem Ministério, não sei o que, trabalho, não sei o que. Onde vem a descrição de todos os trabalhadores que fazem parte desta empresa. Quando as pessoas perdem emprego, já não comunicam com o Ministério do Trabalho. Aquelas que o teu tio mandou embora lá na TV, mas ainda são empregados. Muxanga. Não faz isso. Vamos aqui vilipendiar o chefe de Estado. Ninguém vai vilipendiar. Em qualquer nação, em qualquer Estado, é um motor da economia. Acha que o Muxanga e o Augusto estão a fazer uma confusão aqui? Estão a fazer uma confusão. Deixa eu terminar Estão a falar de uma matéria que não entendem. Vais ter o teu tempo. Me espanta até o Pelembe dizer de que é jurista e não percebe estas questões.
O setor privado, em qualquer estado, o setor privado é o motor da empregabilidade. Muito bem. E estas estatísticas são comunicadas ao governo, são vertidas. E o governo faz contabilidades destas estatísticas. É o que o chefe de Estado tentou trazer. Disse foram 48 mil empregos. Não disse que estes empregos... Ou confundiu 48 mil pessoas que perderam o emprego. E não disse que estes empregos foram absorvidos só pelo governo, só pelas instituições estatais. Pode estar aí essa situação. Exatamente. Mas também pode ter havido 48 mil pessoas que perderam o emprego. É possível. Que ele ouviu pelo sindicato e confundiu os números. Sim, 48 mil pessoas perderam o emprego por causa da Covid. Sim, porque o turismo lhe deu felicidade. Mochanga, sabe? Posso terminar? Aqui neste programa, nós não somos chamados a trazer dissertações politicamente corretas para salvaguardar os nossos interesses. Estamos a mentir para o povo. O que eu vou dizer para terminar, e vou dizer ao povo moçambicano... Onde estão as pessoas que foram empregadas? Quem são? O presidente apresentou uma informação oportuna. Nada. Uma informação que satisfaz aquilo que nós como povo queríamos saber. Está contida lá informação bastante. O Petersburgo vai estragar a governação do Nhungos. Está lá contida informação bastante sobre aspectos que têm a ver com a vida social, econômica e política do país. Da juventude está trabalhando. Está de parabéns, chefe do Estado. Está de parabéns. É por esta razão que logo no início do programa o Mochanga, ao invés de falar daquilo que o chefe do Estado estava a dizer, estava até a tocar nomes de partidos políticos. Porque tem um vazio discursivo. Não consegue falar de forma frontal, pegando elementos em sede desta discussão. Sempre vai desviar-se, vai procurar alguma coisa lá atrás que aconteceu em 1950 para crucificar o governo, ou crucificar quem já chega. O governo está a trabalhar, está a apresentar relatórios aqui positivos, apesar da situação que nós vivemos do Covid, e há planos que em sede do programa anterior não foram concluídos, mas foram descritos no plano de 100 dias para que fossem concluídos e foram concluídos. E eu acho que o governo, ou o presidente, ou o chefe do Estado fez bem por mencionar este programa para que o povo conheça. Estamos a ver a estrada que foi mencionada, estamos a ver o abastecimento de água, estamos a ver cadeiras. O que o Mochanga queria trazer aqui era a inoperatividade do governo para poder vir dizer que o governo não está a fazer nada, mas está a fazer. E todos nós vimos. Exato. Deixa eu terminar. Não, quero terminar. Não, eu consigo mesmo. Não, eu consigo. Estou a passar a palavra para si, para argumentar. Creio que já disse tudo o que tinha que dizer. Em relação a este ponto. Sim, vai relaxando um bocado. Peça uma água aí para beber. Enquanto isso, Augusto, continue. É assim, tenho alguns dados aqui. 2016 a 2017... Mas vou pedir uma coisa. Nós, neste período, o tempo está-nos a fugir, mas neste período eu vou fazer questões, mas quero ouvir contribuições, não é? Vossas, de uma forma serena e coisa. Obrigado. Eu estava a dizer, de 2016 a 2017, nunca foram criados tantos postos de trabalho. Nessa época, o INSS conseguiu registrar menos de 90 mil trabalhadores, de 2016 a 2017. Ou seja, não tínhamos Covid-19, mas o INSS só registrou todo ano 90 mil, menos de 90 mil trabalhadores. O que me admira hoje... Incluindo os de conta própria. Aliás, desculpe, do setor público e do setor privado. A Segurança Social, os dois registrou 90 mil, setor público e setor privado. Agora, em 100 dias, 3 meses, com conflito em Cabo Delgado, problemas na Zona Centro, com o Covid-19, que paralisou tudo, dizia o deputado. As instâncias turísticas estão a fechar porque não tem ninguém. O desemprego, ou seja, a maior crise do país desde 2015 até hoje agudizou-se nesses últimos 3 meses ou 2 meses. Agora, não faz sentido, honestamente não faz sentido, nesses 100 dias ter se criado 48 mil empregos. Se nem no ano, em 2017 para 2016, 2018
para 2019, que a situação está, não tínhamos Covid-19, não conseguimos atingir essa meta, e neste ano, que temos Covid-19, que o mundo inteiro está a fechar-se, e ainda assim, Moçambique é o único país que consegue criar 48 mil empregos. A pergunta que eu quero fazer ao meu amigo Fole, me aponta quem são essas pessoas. Fole, não sei qual é. Não, depois, a posterior. É a pergunta que eu te faço. O Fole vai conseguir dizer quais são as pessoas que foram. Sim, outra pergunta que eu quero lhe fazer. Será que ele, quando volta para casa, quando senta com o pai, com os amigos, com os vizinhos, será que não tem vergonha mesmo? Não tem vergonha de defender? Não. Vamos nos concentrar deixa eu terminar. Será que ele não tem vergonha mesmo quando chegar a sua esposa lhe olhar? Assistiu ele na televisão a mentir? Os filhos, vizinhos. É que não faz sentido, Costa. É nojento isso. Filho de bandido é bandido. É família de bandido, já não tirou os filhos também. Mochanga, é assim. Deixa eu terminar. Então, eu, mais uma vez, fico triste mesmo, deixando de tudo. Eu acho que os que cercam o chefe do Estado deveriam até ter uma outra postura, porque dando parabéns a um chefe do Estado que cometeu essas gafes, seria um insulto mesmo. Eu acho que muitas das vezes nós temos que ter pessoas que nos dizem a verdade, porque dói, mas é verdade mesmo, porque não podemos continuar a enganar os moçambicanos. Estamos em pleno século XXI, já não estamos no século XIX, XX, em que tudo era aceito. Hoje as pessoas têm acesso à informação, temos em casa mesmo, consegues entrar no PES, no plano quinquenal do governo, e ver quais são as metas. Eu dizia ao deputado Michel, vou te dar um exemplo. No ano antepassado, eu estive em Panda. Eu vi a estrada de Panda. O deputado disse que era no ano passado, deveria ter terminado. Não é no ano passado. Deveria ter terminado no ano antepassado. Muito bem. Então, não fica bem o chefe do Estado dizer que foi algo dos 100 O povo do Panda está satisfeito com a conclusão. É o que você pensa. Você não muito pensa. Satisfeito. Você não conhece o que o povo pensa. Do jeito que estás a falar. Na manhã de hoje eu liguei para. Até estive a falar com alguém do Panda. Da OJM. Por coincidência. É um puxa-saco igual a ele. A minha família materna é da província de Inhambane, distrito de Panda. E estive a falar com um primo lá. Estão muito satisfeitos com a conclusão daquela estrada que vem menorar o sofrimento do nosso povo. É mentira, a estrada não terminou. O presidente Nhusi, quando foi inaugurar a estrada de Moadjane, disse que aquela estrada de velho era manchacada. Portanto, mais uma mentira. Conhece mal a geografia do país. A estrada não terminou até quando chegar a Macuaco, é quando a estrada chegar a casa do Mchanga. Quando chegar a casa do Mchanga, é Macuaco, é quando vai considerar a estrada terminada. Ele é que foi assumir isso. Vai terminar a casa do Mchanga. Não fui eu. É quando vai considerar a estrada. Quando ele foi inaugurar a estrada de Moadjane, saiu da estrada de Moadjane, percorreu 8 quilômetros para o interior. Ele disse, nós vamos concluir essa estrada. Estou a pedir para a estrada terminar na minha casa. Parou em Panda, está vendo? De Panda para chegar a Manjacara. Não te assombres. Na zona de delegação. Falta um pouco de dizer como. Mas a questão é que a estrada não está concluída. É mentira. A estrada vai chegar na sua casa. Vai chegar na sua casa. É mentira que alguém de Panda está satisfeito. Muito bem. Não te assombres. Muito bem.